Ok, agora nós vamos trabalhar um pouquinho de novo, um pouco de revisão para a gente pegar o gancho na próxima matéria de aplicação. Mas antes disso, como eu disse, a conclusão e revisão, tem mais coisa que podia falar. Vocês vão ler o Chapel, tá? Tem muita coisa ali. Alguma pergunta ou consideração quanto a isso antes da gente entrar na aplicação, que é onde eu realmente quero investir a maior parte do tempo hoje? Tranquilíssimo, né? Ok, a questão da conclusão é revisa, clímax e termine, né? Não fique procurando onde aterrissar. Ok, vamos lembrar um pouquinho aqui juntos. Qual o alvo do sermão? Tudo no sermão deve visar o quê? Glória de Deus. Sim. Mas isso toda a vida, né? Vamos ser mais específicos. Cristocêntrico. Cristocêntrico, ok? Apontar as pessoas para Cristo. O que mais? Santificação de vidas. Em como? Trazendo o texto à realidade. Ok. Vocês lembram daquele gráfico do Chapel? A exposição bíblica, né, como uma alavanca, os elementos do sermão: ilustração, introdução, explicação, captação, conclusão, servem para mover a grande ideia. Mover o quê? Nessa alavanca. Aplicação. O que ele defende é a aplicação. Ok? O propósito, o alvo, melhor. Não o propósito, a glória de Deus, mas o alvo do sermão visa mover a aplicação. É o ideia. Por que você está falando isso para o povo? Ok? Eu estou falando verdades profundas teológicas. Eles precisam dessa teologia. Para quê? Agora, isso não significa que o que manda na mensagem é um pragmatismo. Mas é que o que teologia divorciado de uma vida devocional, da prática daquilo, é o quê? Um cadeia. Assim, vocês viram aqui o livro do Gruden aqui? Eu li que o pastor Marcos pediu para a gente ler no TS. O que eu gosto muito do Gruden é, depois de cada capítulo, ele faz umas perguntas de aplicação pessoal. Né? Discute lá a união postática, né? E aí vai nas aplicações. É fantástico. Mas é por causa dessa questão. A teologia, ela não é simplesmente uma coisa solta por si só. A teologia deve ter um efeito prático em nossas vidas. Se isso é verdade, e não simplesmente um exercício acadêmico, isso deve mudar toda a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus e uns com os outros, e com o mundo. Correto? Então, tudo que acontece, isso não significa que isso aqui é menos importante de forma alguma. Mas que ela, na mensagem, como eu construo ela, serve para levar à aplicação. Porque na aplicação, que Deus é glorificado quando mentes, corações e ações são transformados pela palavra de Deus. Não é verdade? Eu penso corretamente, boa doutrina. Por isso eu ajo corretamente. Né? A ortodoxia deve levar à ortopraxia. Tem que levar. Senão, ou uma ou outra está errado. De novo, o Helder falou essa semana, achei muito joia. Que às vezes ele fala, muitas vezes a gente acha que não, legal, na teologia isso é assim, mas na teologia prática, e a gente fala, não é bem. Ele falou, se não é assim na prática, uma coisa está errada. Ou a teologia está errada, ou a prática está errada. O que é mais provável? A prática, né? Então nós precisamos aprender isso. E na mensagem, a mesma coisa.
as verdades profundas que nós estamos exaltando a Cristo, os desígnios de Deus, elas não podem ficar soltas ali, elas precisam ser levadas ao impacto da vida. Agora, a aplicação não significa simplesmente 7 passos práticos do que fazer. A aplicação envolve o todo. A aplicação envolve minhas afeições, né, para usar os termos dos puritanos, né? Envolve minhas ações, afeições, mente, relacionamentos, envolve tudo. Então minha forma de crer pode ser isso. A gente tem que tomar cuidado se é somente a nossa aplicação, porque daí deixa um pouco de ser aplicação, é só conteúdo. Então, de novo, e aqui revisão, nós já vimos isso em outro momento. Aplicação, e daí? Sem aplicação, o pregador apenas deu um pré-sermão. Ele não pregou. Aquele livro da Arte Expositiva de João Calvino, ele fala que se não tiver aplicação, é um estudo, é uma aula. Ele não fala, não é Calvino esse livro, acho que o Thiago cita aqui, que é um sermão abortivo. Ele fala, tem um termo bem forte, eu não estou lembrando onde que, acho que eu anotei aqui. Agora não vou achar. É alguma coisa assim. Aqui, ó. Se nós deixarmos para a vontade humana seguir o que lhes é ensinado, nunca mexerão um pé. Portanto, a doutrina em si mesmo não terá proveito algum. João Calvino. Então, por isso é tão importante a gente investir. E agora, na prática, muitas vezes a gente, assim, a aplicação, de novo, é a última coisa do processo. A gente joga alguma coisa, eu falo por mim, eu já cometi isso muitas vezes. E é um esforço consciente, difícil pensar. E daí? Mas é importante. Lembra, nós lemos esses textos. Tiago 22, 25 diz o quê? Se alguém olhar no espelho, né? Ouvir, legal, bonito, muito bacana esse texto. E não mudar, e não fazer, não obedecer, não tem propósito algum. Eu também lembrando do movimento pietista, né? O movimento pietista veio justamente por causa disso. A reforma existiu e tudo mais. Os calvinistas lá, ultra calvinistas, preocupação em ter uma ortodoxia excelente, então, mas a vida pobre, nojenta, né? Aí veio o movimento petista para... Que aí às vezes foi para outro extremo do pêndulo também, né? E aí essa... E depois veio o movimento petista. Não. Sai do diabo. Isso é o anticristo. Eu vi uma ontem. Eu vi que o Obama, o Lula e a Angela Merkel estavam viajando de avião. E daqui a pouco eles olharam e estava lá o diabo em cima da asa do avião, serrando a asa. E eles desesperados, o Obama foi lá e falou com ele e argumentou e voltou desesperado, e o diabo lá ainda serrando, não mudou nada. Daqui a pouco a Angela Merkel foi lá, tentou, falou tudo, tal, e nada. Aí Lula falou: companheiro. Foi lá, conversou, daqui a pouco estava anunciando devagar e parou. Os outros perguntaram: o que você falou para ele? Falei, se ele encerrasse, eu vou morrer, vou pro inferno e vou fundar o PT lá no inferno. Só tocando repeat. Ainda vai ser o senhor do trono. Pode comentários políticos? Eu não voto no Brasil, então eu posso. Ai. Mas enfim, Mateus 28, 20, nós já citamos aqui, né? Ensina-nos a obedecer tudo que Jesus ensinou.
Não sei se vocês lembram, a última vez a gente olhou o Sermão do Monte. É interessante abrir lá em Mateus 5 outra vez, só para refrescar a memória. A forma que Jesus, como um grande mestre, ele mescla a explicação, a ilustração e a aplicação. Agora, quando você olha aqui, nós olhamos algumas coisas aqui na outra vez. Dê uma olhada, especialmente no capítulo 5, mas em todo o Sermão do Monte. Como é que Jesus aplica? Como é que Jesus... Tema a tema ele fala, né? Nós vamos fazer. Vai tratar de um tema, naquele mesmo tema ele já faz a aplicação. Ok? Então ele tem aplicações ao longo. No final, ele tem uma aplicação guarda-chuva, não tem? Isso. Que é a parábola do prudente e o insensato. Isso. Quem ouve estas minhas palavras... Sim. Ok, então ele tem essa no final, mas ao longo ele vai aplicando. O que mais? Como que Jesus aplica? Vamos olhar aqui. No campo das ações práticas, né? Também. Como? Quão práticos são? Bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça, porque serão satisfeitos. Ele trabalha o quê? Ações, emoções ou prática? Quer dizer, ações, emoções, pensamentos. Como que ele trabalha? Ações e emoções, eu acredito. Muito mais. Ações e emoções. Parece que ele... Ele dá uma lista de afazeres? Só? Como que Jesus aplica? Ele diz o que eles têm que fazer, né? O 11, por exemplo, ele fala da perseguição. Ok. Ele explica que o outro que se deve fazer. Ok. Humilde de espírito. Mas onde é o campo do humilde de espírito? Isso é uma prática? Se negar a si mesmo. Onde está o âmbito disso? Onde que eu sou humilde de espírito? Minhas ações, minha mente, coração. Estou fazendo uma falsa dicotomia aqui, mas Por ser integral. é todo. Onde Jesus mira a aplicação dele? No coração. Não é no coração? Vamos olhar, vamos avaliar aqui. Vocês ouviram, 21, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. E quem matar estará sujeito ao julgamento. Como que era a lei? A lei era uma lista, né? Ele tinha o propósito por trás, tinha o coração por trás, sim. Mas era uma lista, 10 mandamentos, faz ou não faz, pode ou não pode. Jesus pega e o que ele faz? Mas eu lhes digo, né, novo legislador, maior que Moisés, que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito ao julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão racá será levado ao tribunal, e assim por diante. O que Jesus está fazendo? Ele está deixando prático? Ainda é prático, só que ele levou O nível ao coração. Ele está trabalhando na fonte da coisa, né? Exato. Ele trabalha a fonte do problema, né? De onde sai o ódio e o homicídio? Sai do meu coração. Então a aplicação de Jesus não é simplesmente uma lista de regras. E o matar não é só fisicamente. Não é só fisicamente. Ele mira no coração, e ali então ele trata que vai. Sim, ele continua sendo prático. Não fala assim com o seu irmão. Mas por quê? Você tem que tratar a questão de ódio. Se odiar, você já matou. Então essas questões já surgem algumas dicas de prática para nós. O que nós devemos fazer? Nossas aplicações devem ser práticas, senão o pessoal não sabe onde aterrissar também. Legal, mas o que eu faço com isso? Mas tem que ser no nível do coração. Tem que mirar as motivações. Tem que mirar simplesmente não. Senão nós estamos fazendo uma reforma espiritual e não uma transformação espiritual. É de fora para dentro, não dentro para fora. Nós estamos fazendo sepulcros caiados. Gente muito bonitinha por fora, sabe seguir tudo direitinho, não faz isso, não faz aquilo, não faz isso.
Legal, isso faz parte. Mas Jesus quer o coração. Você pode verificar isso quando chega uma pessoa para você e pergunta, ainda não temos pastores aqui, mas é uma realidade que o pastor Marcos vezes compartilhar. Sim, pastor Thomas. Mas assim, em relação a gente estamos aqui na sala, o pastor Marcos uma vez compartilhou com a gente, o irmão chega e fala assim, pastor, eu posso fazer isso? Aí eu sei porque o cara não entendeu ainda, que é na fonte. Então quando a pessoa ela absorve a palavra de Deus e ela pega o ensinamento e o ensinamento realmente mexe com o coração dela para transformar, ela vai fazer essa pergunta. O pastor não, para si sim, posso fazer aquilo? Peraí. Por quê? Tem um porquê, é tradição, é desobediência à palavra, na igreja é normal fazer isso, normalmente é assim que se faz. Jesus, o que Jesus tem para dizer para mim sobre isso aqui? Aí a pessoa vai, mas aí quando ela é defrontada com o estudo como você está dizendo agora, como esse estudo do Sermão do Monte. A aplicação era no coração, era direto. Então a pessoa não ia fazer essa pergunta para Jesus depois no final do estudo desse, Jesus, eu posso? Não, tá isso, não. E tanto que os fariseus fizeram essas perguntas para ele, né? Não, então, por que não faz isso? Devia estar no banco de trás, não no último banco. É o ensino à distância. Não, por que e aí? Como que é essas perguntas que Jesus não está ali? Quando Jesus trata com Nicodemos, o que ele trata? Quando ele trata da mulher lá, samaritana, quando ele trata do jovem rico, que é direto, ele tira tudo da frente. Não, mas os profetas dirão que a adoração é tal, vocês judeus dizem que é só em Jerusalém. Nem aqui nem lá, Espírito em verdade. Né? Não, porque ele já Nicodemos, a mesma coisa, tem que nascer de novo. Já dá um curto-circuito na mente do camarada. Bom mestre, o que eu preciso fazer de bom? Por que você me chama de bom? Você está falando que eu sou Deus? E se você então siga os mandamentos. Não, beleza, agora estamos no meu campo. O que isso eu faço? É? Todos os mandamentos. Todos? O 10º? Não cobiçarás? Então vende tudo que você tem. Veja bem. Não. Jesus era, meu pai gosta de falar, era o excelente cirurgião de coração. Eu chegava lá e era mostra então. Cardiologista bom. Bom cardiologista, isso. E claro, nossa convicção maior para isso aqui, 2 Timóteo 3, 16, 17. E não podemos cansar de ler isso aí. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o quê? Ensino, repreensão, correção, instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É teologia e prática, ortodoxia e ortopraxia, é explicação, aplicação. Tem que estar casado isso aí. Isso tem que fazer parte da nossa convicção. Sim. O pastor Marcos conta um exemplo, eu não sei se foi ele que pregou, provavelmente sim. Ele estava falando sobre a humanidade de Cristo, ensinando teologia sistemática. Como aplicar isso? Como eu vou aplicar isso? Ele conta de uma irmã, ensinando Jesus é homem e Jesus é Deus. Conta de uma irmã que chegou para ele e falou: pastor, depois daquele estudo que o senhor apresentou sobre a humanidade de Cristo, eu estou lá lavando a roupa, suando, eu lembro que Jesus suou também. Eu estou lá sofrendo, eu lembro que Jesus sofreu também. Eu passo fome, eu lembro que Jesus passou fome. O meu Salvador experimentou tudo que eu estou experimentando. Então eu tenho uma intimidade maior com ele. Que legal. Hebreus 4, né, que faz essa ponte também, né, ele passou por tudo que nos... Estímulo, né? Motivação para eu seguir adiante. Hebreus 2. É o conhecimento, é a teologia sistemática aplicada. É isso mesmo. Isso é muito jóia, a gente não pode perder isso. E na nossa pregação, às vezes a gente perde tanto isso de foco. A gente está tão apaixonado com o texto, e com razão precisamos estar, mas com a exegese do texto, e devemos estar,
mas que a gente esquece a outra metade da pregação, que é a paixão pelo povo de Deus e fazer exegese dos corações deles. A gente não é uma negligência do outro, é as duas coisas. O alvo do sermão, ainda como revisão aqui, apareceu o Tiago 22 aqui, foi tudo repetido. Ok, isso aqui a gente já conversou outra vez, né? Lembra quando um sermão está mal equilibrado, quando o alvo é a ilustração, muito interessante, pouca relevância e pouca autoridade. Quando o alvo é a explicação, muita autoridade, pouca relevância. Quando é só aplicação, muita relevância, nenhuma autoridade. Tem que estar as coisas equilibradas. Ok, nós vimos isso. Vocês estão lembrando disso, né? Fala assim só para eu ficar feliz. Sim. Obrigado. Professor. Então vamos pensar aqui um pouco sobre aplicações bíblicas. Alguns dos problemas comuns da aplicação é aquela coisa: o cara fez uma excelente exposição e termina, que o Espírito Santo aplique essas verdades aos nossos corações. Nossa, Amém. Amém, né? Termina, beleza, né? Tem gente que crê que sei lá, que eu creio que a gente crê que o Espírito Santo aplica as verdades dos nossos corações. Sim, nós queremos que ele aplique, essa é a nossa oração. Mas essa também não é uma desculpa para não fazer o trabalho que ele me chamou para fazer, de mostrar onde isso aplica, né? E às vezes tem pregadores que crê, só faz, explique o texto muito bem e Deus vai aplicar onde tem a ver. Desculpa, mas eu acho que nem Jesus crê nisso, né? Porque se ele fez nisso, ele não aplicava. Poxa vida, Ele só contava as histórias. né? Os apóstolos, você vê as epístolas, não é assim, eles aplicam direto. Outro perigo, nós vamos mostrar um pouco mais disso mais para frente, mas é a aplicação desconectada da exposição. E às vezes nós temos esse perigo, a gente faz uma linda exposição, mas eu aplico as minhas ideias e não aquilo que surge naturalmente do texto. Então, e a gente faz um casamento falso aqui. Também não é casamento, é uma união estável, tá? A gente ajunta duas partes que não estão conectadas. A gente fala, não, fiz a explicação e eu fiz a aplicação, mas elas não estão casadas. Eu apliquei coisas minhas e não naturalmente. A gente fez aquele apelo apelativo, a gente falou da outra vez, né? Eu não tenho uma boa aplicação, então eu grito. Eu bato no púlpito só para ser... Não que não possa bater no púlpito e gritar em determinados momentos, talvez, mas às vezes é aquilo que é um momento que o camarada menos estudou. Determina. Ação sem motivação nem coração. Lembra o que nós vimos no Sermão do Monte? Jesus trabalha ação, sim, com motivação e coração. Tudo isso junto. Não simplesmente, hoje, ao final, você vai ter 7 passos práticos. Pode ter os passos práticos, mas desde que trabalhe o coração. Autoritarismo. Quando não fica claro que essa aplicação surgiu deste texto. E o pessoal fala, não, o texto eu entendi, mas essa aplicação é sua. Isso aí não veio do texto, não. Um moralismo, que aí vem o lance do FCD e da graça de apontar Cristo no texto, e não simplesmente uma lista de regras. A aplicação muitas vezes é a parte mais esquecida, especialmente quando nós somos apaixonados pela exegese, como eu disse, e essa é a nossa dificuldade, porque ele dá trabalho, e às vezes a gente acha que a aplicação é uma coisa simples de fazer no final, e não é, ele precisa de muita atenção. Agora, o Howard Hendricks diz, não era o Calvino, quase a mesma coisa. Estudo bíblico sem aplicação é um aborto espiritual. Um aborto espiritual. É olhar no espelho sem ver nada.
Olha só que interessante, as 7 leis do aprendiz do Bruce Wilkinson, olha o que ele fala. Conforme o padrão de algumas epístolas paulinas, a aplicação pode ocupar até 50% ou mais do sermão. O que você acha disso? Que epístolas paulinas são essas? Coríntios, o que mais? As pastorais. Os pastorais. Efésios, como que é a estrutura de Efésios? 3 metade, 3. Né? 1, 2 e 3, doutrina pura. Vocês, se eu me lembro, acho que você tem 2 imperativos em todos os primeiros 3 capítulos de Efésios. Depois disso, Então 4 já começa. né, já começa um atrás do outro, no coração, e você vê, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Como? Pá, 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 e um atrás do outro. Tem doutrina na segunda parte? Tem. Mas é a base daquilo, é 50%. Né? Você tem Romanos, doutrina, 1 a 11. Aí 12 em diante, não é 50%. Mas vejam nas epístolas quanta atenção é dada para a prática, para a aplicação daquilo. É muita coisa. O nosso sermão reflete isso. No Sermão do Monte, quanto Jesus deu para a aplicação? É muita coisa. É muita coisa. Hebreus cada um faz diferente, né? Às vezes Paulo faz uma parte, depois a segunda parte. Hebreus ele vai trabalhando doutrina, de repente, né, um comentário pastoral, né? Perseverem, não desanimem, cuidado, tenham esperança, entrem na presença com o tempo, e vai. Tiago também, né? Tiago Quase tem uma aplicação em cada... Tiago talvez é quase o contrário, né? Ele faz a aplicação e aí ele baseia doutrina. Aplicação, doutrina. Aplicação, doutrina. Então, no padrão dos apóstolos, não tem uma forma certa que eles faziam. Mas o que é certo é doutrina e prática. Essas duas coisas andam de mãos dadas. John Kostler, no livro do Robinson, diz assim: meu papel como pregador não é funcionar principalmente como exegeta, como um comentador exegético ou um manual da Bíblia. Por mais que a gente goste de ser isso, né, de ter as respostas, de conduzir o povo para entender o texto, e tem que fazer isso. Mas meu papel é usar a verdade bíblica e aplicá-la à plateia. E aqui essa última frase é forte. Se você não aplicou o texto, não pregou. Não quero fazer... Não quero fazer um levantamento de quantas vezes que eu não preguei. Talvez seria assustador. E eu pensei que eu preguei. O que nós queremos é caminhar do texto para a vida. E aqui eu vou ilustrar o que eu falei antes do perigo da aplicação mal feita. É mais ou menos assim. Muitas vezes o que a gente faz é o seguinte: a gente tem o texto e nós temos a aplicação. A aplicação, ela paira como uma nuvem sobre o texto, né? Eu falei disso um pouco, acho que é a última vez. E o que nós fazemos no máximo é achar alguns pontos de apoio da minha aplicação no texto. Embora a gente sente que está sendo expositivo, não está sendo. A gente até expôs o texto, mas eu estou, de novo, aplicando as minhas ideias pré-concebidas. E de novo, eu não estou falando que você não deva olhar para o seu rebanho, olhar para a sua igreja e ver necessidades específicas, as significâncias, as aplicações para esse público. Mas que eles devem surgir naturalmente desse texto, mas como algo enraizado no texto, que flui do texto. Lembra que a gente falou outra vez? Algo que alguém fala, ouve a sua aplicação e ela não consegue fazer outra coisa que não dizer... Tem tudo a ver. É isso aí, tem tudo a ver. É o que o texto está dizendo.
É isso. E mesmo você trazendo para o século XXI. Né, para contexto que coisas que não existiam na época de Paulo, mas está lá. Então, isso aqui é um perigo para expositores. Da gente simplesmente achar pontos de apoio em algum cantinho do texto, que eu até peguei um texto, expliquei o texto, grande ideia e tudo, mas ele não surge. Senão a pessoa fala, ok, legal, entendi sua explicação, mas essas coisas não estão ligadas. Não é isso que nós queremos fazer. 3 perguntas que ajudarão com a aplicação. O que a passagem nos diz a respeito de Deus e como devemos viver à luz disso? É a teologia. Ok? Um dos grandes desafios, se você vai pregar no primeiros 11 capítulos de Romanos, ou primeiros 3 capítulos de Efésios, é o quê? O texto não tem uma aplicação direta. Correto? Ele não tem imperativo. Não é que nem Tiago, que qualquer texto tem isso. Depois, se quiser, eu mando para você. Beleza. Tá bom? Não vai, tio. Troca o e-mail. Foi o último a chegar, o primeiro a sair. Então, o último aí. Qualquer coisa me manda um e-mail que eu... Tá, beleza. Valeu. Boa viagem. Então, você tem textos que são extremamente teológicos, profundos, e não tem uma aplicação prática. Assim, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isso é fácil de aplicar, né? Mas em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Isso é mais difícil de aplicar. Então a primeira pergunta, o que a passagem está nos dizendo a respeito de Deus? E aí vamos pensar, como que nós devemos viver disso? Se eu prego a doutrina de eleição em Efésios 1, 3 em diante, que aplicação poderia ter? Isso não é uma pergunta retórica. O que nós podemos, como seria uma aplicação disso? O contexto? Efésios 1, 3 a 6. É um texto difícil. Nos últimos meses eu tenho ouvido várias pregações em Efésios como resultado de um trabalho exegético que meu pai deu para alguns alunos, e vários pregaram muito bem alguns textos aqui do início de Efésios, mas a maior dificuldade deles foi na aplicação. Por quê? São textos difíceis de aplicar, porque são textos teológicos, amplos, elevados, de grandes verdades profundas da nossa fé. Mas eu preciso pregar esse texto. Esse texto faz parte da essência da nossa fé. Como que eu prego? O que eu vou aplicar aqui? A passagem está dizendo o que sobre Deus? Vamos lá, Efésios 3, 1, 3 a 6. Abre lá, dá uma olhadinha. Ele nos abençoou todas as bênçãos espirituais e bênçãos celestiais sobre Cristo. Ok, nós fomos abençoados, nós fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis, nos predestinou para sermos adotados, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, qual nos deu gratuitamente. Ok, legal, qual a aplicação? Viver como filho dele, honrando o nome de cristão que ele te deu. Tá bom, eu estou vivendo isso. Amém. Amém, irmão. Não. O que é isso? O padrão elevado, a gente dizia. O que é viver? Nesse texto, quer aplicar? Me aplica. Gratidão. Por que gratidão? Qual a sua base para dizer gratidão? Por ter sido escolhido por ele, por ter sido predestinado diante. Ok, sim, mas o texto manda que eu seja grato de alguma forma? Mas aponta para o louvor da glória. Ok, sim. Então louvor da glória envolve gratidão? Sim. Ok, então como que nós somos gratos? Obedecendo. Ok, obedecendo. Como nós demonstramos gratidão? Sendo santo e irrepreensíveis em sua presença. Ok, essa seria outra coisa. Nós fomos escolhidos para isso. Então, como isso confronta o que geralmente crentes pensam e agem? Eu sou salvo para ir para o céu. Para viver a vida. Exato. Você é salvo para ter uma vida nova aqui também.
Exato. O crente geralmente eu tenho meu cartão de porto seguro na carteira, então não vou para o inferno. Né? Eu seguro contra o incêndio do inferno. Então, beleza. Né? Eu vou para o céu, quando chegar lá, né, diante de São Pedro, eu tiro lá, ó, porto seguro, né? Aqui, ó, tá vendo? Eu sou salvo, posso entrar. Sim, nós fomos, ele vai dizer, somos selados pelo Espírito Santo, mas essa não é uma compreensão correta da salvação, ou completa da salvação. Né? Existe um outro objetivo para a salvação. Agora, em Efésios, onde eu vou achar a prática disso aqui? Eu vou achar lá nos capítulos 4 a 6. Então, capítulos 4 a 6 fazem parte do contexto do 1, 3 a 6? Claro. Então, às vezes, talvez pegando a primeira metade de Efésios, eu vou puxar algumas práticas que depois eu vou destrinchar quando eu chegar lá na minha exposição, eu já vou puxar aqui. E especificamente nesses pontos que ele já diz, santos e irrepreensíveis. Se a gente deixar, a aplicação tem que tomar cuidado para não ser vago demais. Né? Então, irmãos, sede santos. E aqui ele está dizendo para ser torcedor do Santos. Ele precisa ser santo como ele é. Ok, seja santo como ele é. Tem que entender que nós temos corações depravados. Se alguém me fala, seja santo, o que eu vou falar? Eu vou pensar exatamente nas áreas em que eu estou sendo santo. Né? Olha, eu não minto. Você que nem um jovem rico, né? Eu não minto, eu não adultero, tal, não bebo cerveja, sei lá, dou dízimo, eu vou à igreja, sei lá, eu vou montar minha lista, cada um tem o seu. Obrigado, pastor. Confirmei. Tamo bom caminho. Eu só confirmo a pessoa dentro e ele não vai ver o ponto cego justamente de onde ele está quebrando esse princípio. Enfim. É aí que o pregador traz. Como a Bíblia é um livro antigo, mais atual, é aí que o pregador traz na aplicação o livro à atualidade. Então ele vai dar exemplos. Você, quando assiste a sua TV, você está sendo santo e irrepreensível? Ou Deus não se agradaria, você não está cumprindo a missão, não está cumprindo o propósito de ter sido escolhido quando você trata nos seus negócios? Sim. Enfim, vai trazendo isso para a realidade. Exato. O que significa? Diante das bênçãos de Deus, né? Você, como alguém que foi escolhido por Ele, para ser filho dEle, para ser santo e irrepreensível, como isso é na sua vida? Ele já te escolheu para isso. O que significa então, né? Exatamente, no seu trabalho, você pode pegar várias coisas. Agora, claro, a gente vai querer tomar cuidado para não dar tiro de chumbinho também, né? Mas é isso aí. Mas isso aí foi muito legal, isso daí que você trouxe de trazer a aplicação do próprio livro lá do capítulo 4. Você pode usar o que o livro tem na aplicação. Exato. Não está nesses versículos exatamente, mas o contexto todo traz a aplicação. Traz sim, exato. E isso tem 1000 coisas. E aí também a questão da doutrina da predestinação, onde pega muitas vezes para nós. Que muitas vezes para nós a doutrina da eleição é motivo para muitos de orgulho, de arrogância, de uma dureza intransigente. Isso aí. Tá pegando lá? Intransigência. Falta de humildade. E falta de humildade. Mas quando nós olhamos a doutrina da eleição na Bíblia, qual é a aplicação da doutrina da eleição? É joelhos no chão, louvor para a sua gloriosa graça que Ele nos deu gratuita no meu. Assim, como assim? E eu me colocar, eu sou o pior dos pecadores, e eu posso servir os outros, eu posso amar, eu posso ser gracioso, porque eu só fui alcançado pela graça. Enfim, né? É isso aí. O que a passagem nos diz a respeito de Deus e como devemos viver à luz disso, em textos que às vezes são extremamente teológicos. Segundo, há uma aplicação no próprio texto. A passagem dá alguma ordem ou exortação sobre como devemos viver? Muitos textos dão. Então parte dali. Certo? Não, mas certo.
Isso aqui já tem, aqui a gente viu nesse texto, já tem algumas coisas, santo e irrepreensível, louvor da sua glória, já tem os ganchinhos para a gente explorar, abrir, destrinchar como numa aplicação. Você vai para a segunda metade de Efésios, claro. Entre vocês, 5:3, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias aos santos. Tem uma ordem ali? Já? Uma aplicação no texto? Tem. Tem a ver com nossas piadas, tem a ver com nossos comentários, tem a ver com o que nós falamos sobre gays, homossexuais, sobre o que? Sobre piada de pastor, que geralmente é uma desgraça. Não necessariamente no púlpito, mas em retiro de pastor é terrível. É complicado. É complicado às vezes. Como que a situação de nossas vidas hoje corresponde à situação dos ouvintes originais? E aí que vem, a gente traz a exegese do século XXI, a gente exegeta a nossa cultura, a nossa igreja, os nossos ouvintes, para trazer para cá. E aqui que é tão importante, nós estarmos envolvidos, que o trabalho pastoral tem a ver com gente, de cheirar ovelha, como se diz. Né? De estar aconselhando, discipulando, e a gente está nesse contato do dia a dia do povo, e estar ouvindo quais são as lutas, as tentações reais, não as que a gente imagina, mas o que de fato está acontecendo aí, quais são os problemas ali, e pastorear o pessoal, né? Quais lutas que essas crianças estão enfrentando, aqueles adolescentes, quais os problemas que eles têm em casa, na escola. Ouvir, pensar e ver, estudar o nosso próprio coração para ver onde essas lutas são nossas também. Então fazer essa ponte na situação original e hoje, como existem as semelhanças reais. Calvino falava que o melhor ambiente para a pregação expositiva é o contexto do pastoreio. O que você está falando, conhecer a realidade da igreja, dos irmãos, dos ouvintes e levar a mensagem para eles. Exatamente. Definição de aplicação. Aplicação é aquela parte do sermão em que o pregador, baseado numa interpretação correta do significado do texto bíblico, que é então a primeira parte, começou da onde? Interpretação. Primeiro eu preciso entender o texto. Então o pregador leva a congregação a um entendimento claro e específico dos pontos de correspondência entre o texto bíblico e seu contexto de vida. Então, depois que eu entendo o texto, eu levo o meu público, os meus ouvintes, para entenderem o texto e a ligação desse texto para o nosso contexto, para saber o alvo, a vontade de Deus para a sua vida, mas não só saber, para obedecer. É esse o meu alvo. Eu entendo o texto, eu preparo o meu sermão para que eles entendam o texto e que eles entendam a ponte desse texto para a vida deles, para que eu saiba a vontade de Deus e obedeça. Fala para terminar de anotar aí. Ok, vamos caminhar um pouco mais rápido. Está chegando a hora do almoço. Ok? Deu aí? Posso passar? Pode ir, Marcos. Passos para descobrir as aplicações do texto. Algumas coisas a gente já falou aqui. Conhecer bem a interpretação do texto bíblico. Conhecer bem o contexto atual. E aquilo que a gente já falou. Você tem que conhecer a si mesmo. Agora, gente, não estou falando daquela, né? Eu estou fazendo. Mas mas nós estamos crescendo em Cristo, reconhecendo, conhecendo de fato a podridão do nosso coração e a graça de Cristo. Eu estou cada dia andando com Jesus, me mostrando as áreas em que eu estou tropeçando
Eu estou sendo levado a ver os pontos cegos da minha vida espiritual, conhecer o contexto atual de você mesmo, do povo e da realidade, da cultura ao nosso redor, seja por jornal, internet, etc. Praticar tempestade cerebral em termos de relacionamentos, vida. Bombardear o texto com perguntas sobre relacionamentos. O que o texto tem a ver com cada relacionamento em nossas vidas? Pai, filho, marido, esposa, empregado, chefe. Esquecer um pouco de ser crítico por enquanto, porque isso mata a criatividade. O que está dizendo é assim: quando você está lendo o texto, talvez você começou só, fez um pouquinho de interpretação. Tenha uma folha em branco ao lado, ou no Word, e vai anotando, veio à mente tudo quanto é aplicação que surge. O que isso tem a ver com cada área da minha vida, ou da vida do povo? Em casa, no trabalho, na internet e tal. E vai anotando. Sem tempestade cerebral, você não pode ser muito crítico. Vai vomitando tudo lá. Tá? Mas não fique contente com aquilo, se você vai levar aquilo, né? Ser real, entre na pele do povo. Onde que é de fato? Às vezes a gente acha que o povo já está naquela situação piedoso e tal. Vamos cair na real um pouco do povo, onde eles de fato estão, e caminhar com eles de onde eles precisam estar. Pensar não somente em termos do o que fazer, mas também de como fazer. Ok, então guardarei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, memorizar mais as escrituras. Você precisa memorizar mais. Ok, é uma aplicação. Como? Pastor, me ajuda. Minha vida é corridíssima demais. Eu vou dar umas ideias práticas. Não é que você tem que, se você não fizer isso, não aplica o texto. Mas deixa eu dar umas ideias como eu estou usando. Olha, tem um aplicativo bacana que te ajuda a memorizar, que está ali no... Isso pode ajudar. Olha, coloca quanto tempo você passa, né, em frente ao espelho, nas mulheres, né? Coloca, minha esposa pega o versículo, escreve e coloca no cartão no espelho. Okay? Sei lá, às vezes você pode pensar em coisas muito práticas, não colocando isso, se você não... 7 passos práticos, agora você fez isso, mas os passos práticos também são bons, desde que juntos com o coração, e você está ajudando o povo a chegar lá. Aproveitar a sua própria experiência de vida, as suas lutas com aquilo. Agora sim, avaliar a sua lista de aplicações em termos do texto, interpretação, necessidade, situação contemporânea, e escolher as mais relevantes. Você vai ver, muitas vezes eu anoto uma aplicação que vai surgir em tempestade cerebral, e depois eu volto e falo, não, isso aqui não tem nada a ver. Então eu corto. Né? E outros vão surgir, mas eu não faço isso antes. Primeiro eu vou escrevendo para fluir até onde eu estou no processo interpretativo. Personalizar suas aplicações, viver o que aprendeu, orar por sua vida e pela vida dos outros, para não nos tornarmos profissionais da palavra. Quando eu não faço aplicação, olha os perigos. E quando eu não faço uma coisa prática, tem que ser extremamente prático, mais possível, e também voltado ao coração. Trabalhar o todo, as afeições. Os ouvintes talvez façam aplicações válidas. Existem algumas pessoas realmente de Deus na igreja, corações assim... muito bem trabalhadas pelo Espírito Santo, corações receptivos, que é aquele bom solo que ouve e dá frutos 100 por 1, e você pode fazer, só lê o texto e vão dizendo, pastor, como foi boa a sua palavra, mexeu comigo essa semana e tal, e foi péssima a sua pregação homileticamente e tal, mas você ouviu e eles já têm uma aplicação e vai realmente ser transformado aquela semana por aquilo. Não é a maioria. Mas existem alguns desses filhos de Deus aí, graças a Deus. Eles são os que nos encorajam, né? Mas quando a gente não faz uma boa aplicação, eles vão aplicar o texto onde já estão bem. Você já notou quantas vezes a gente tem aquela aplicação para a igreja que você fala, nossa, essa pegou aquele irmão em cheio, na veia, e para ele... Por quê? O que ele está fazendo?
Ele está pegando aquilo e ele está aplicando naquilo que ele já faz. Não, você precisa pastorear a sua esposa. Você tem que ser o líder espiritual da sua casa. Amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, tal, se entregou por ela, se preparando ela como... E o que o camarada assim, ele bate na esposa, ele chega em casa, né, se joga no sofá, manda ela fazer o lanche, ele não se preocupa nada, não ora com a esposa, não faz nada. Mas o que ele está ouvindo? Eu levo minha esposa para a igreja toda semana. Pronto. E ele está lá confortavelmente, tranquilo. Eu não lembro se foi se pode me corrigir, se foi o Richard Baxter que fala: nosso papel como pregadores é como que é? Atordoar os consolados e consolar os atordoados. Alguma coisa assim. Aqueles que estão muito confortáveis, dá uma dura neles, meu, você não está vendo, você não está aplicando a palavra de Deus, você precisa acordar para a realidade. E aqueles que são aquelas almas sensíveis, que vêm consolá-los com a graça de Deus. A dupla tarefa aí. Racionalizarão sua posição. Não, veja bem, não é bem assim. O pastor está falando, mas ele não conhece a minha realidade. Então, quanto mais próximo a gente consegue chegar do coração e da prática por causa daquele coração, né, Jesus fala: se você odiar o seu coração, já cometeu um homicídio. Aquele que fala pra cá, né, tolo, ele aplica, tem prática, mas a partir de um coração. Então a gente tem que ajudar. Quando vocês puderem, uma coisa que foi uma surpresa fantástica, você lê os puritanos, os caras eram exegetas do coração humano. Eu pensei que os puritanos eram os caras secos. A gente não tem essa impressão? Os caras secos, tal, às vezes, eu tinha, né? É um cara assim, aquele assim, todo quadradinho, né? Quadradinho, tá certinho, tá, beleza, fala lá, e aquele elevado, tal. Realmente, ele é muito elevado. Mas olha, acho que eu só li 2 até agora, né? Leva muito tempo para mim ler um livro, porque é muito denso. Mas eles exegetam o coração, eles falam um negócio, aí logo em seguida, talvez ele está pensando então, e assim, ele lê a sua desculpa. Mas como você sabe que eu estava dando essa desculpa agora mesmo? Né? O escritor que eu vejo faz muito isso, com excelência, ou o Ryan J.C. Ryan. Legal. Faz muito bem isso. Você deve estar pensando, alguém pode responder, ele está pregando, mas ele está entrando em diálogo com você. Né? Você está pensando isso, mas veja bem, pá, ele bate de novo. E aí você está tentando escapar por aqui, ele já vem e bate de lá também. E traz assim para o seu coração, você não tem desculpa. Então, ele conhece a nossa maldade do nosso coração e onde nós vamos tentar escapar. E ele já vai cercando e trabalha isso aí. É muito legal. Mas se a gente não faz uma boa aplicação, a gente dá essa brecha. Quando não faço aplicação, nós corremos o risco de promover uma experiência apenas emocional, que substitui uma decisão de mudança. Eu creio que as emoções devem fazer parte, mas quando é só emocional, é aquela coisa, eu sinto isso, é verdade, nossa, me quebrou ao meio, e ele acha que isso já é aplicar a mensagem, né? Nossa, o pastor me detonou hoje. Nossa, falou pra mim. Mudou alguma coisa? Não mudou nada. Ele só se vê, nossa, realmente, nossa. Acabou. Mas realmente aquilo levado ao que? As consequências. E daí? Alguns alertas. O pregador terá que tomar muito cuidado para manter o equilíbrio em suas aplicações, evitando os extremos da culpa e também passar a mão na cabeça. Gente, vocês estão muito bem, tá tudo jóia. Ou vocês não valem nada, tá? Esses extremos. A pessoa sair com aquele peso de culpa, ou que, estamos bem mesmo. É necessário coragem para proclamar a palavra de Deus com voz profética, mas sempre com mansidão e graça. Apontar o coração, apontar Cristo. Tome cuidado para não sufocar as pessoas com responsabilidades e aplicações que nunca poderão cumprir. Para você ser um bom estudante da palavra de Deus, vocês, meus queridos irmãos, precisam estudar o grego e hebraico.
acabou, né? Olha, ou aquela coisa que assim, que até conseguem fazer, mas não vão fazer. Vocês sabem como vão fazer? Olha, aplicação de semana que vocês vão comprar esse livro e vocês vão ler essa semana. Quantos de fato vão fazer isso? Não. E é uma coisa que é uma boa ideia. Ok, irmãos, eu gostaria de sugerir e tal, mas basta escolher um número reduzido de áreas. Como ser santos e irrepreensíveis, isso atinge toda a nossa vida. Mas a gente vai escolher algumas áreas que a verdade central de sua mensagem pode ser aplicada e desafiar o povo a encontrar uma área onde Deus quer mudança. Sem dar aquele tiro de espingarda que espalha. A gente pega algumas aplicações, talvez escolhe uma para desenvolver bastante, mostra que também se aplica em outras áreas, mas aí sim, dali para frente o Espírito Santo vai agir. Eu mostro uma mais aprofundada. Uma boa estratégia seria utilizar grupos de idade ou de interesse como alvo da aplicação. Ou pensar em termos de atividades, serviço na igreja, vida familiar, etc. Alguns pregadores, o que eles fazem é que eles montam uma lista dos tipos de pessoas na igreja, às vezes com nomes específicos. E aí, claro, essa lista é secreta, né? Meio tendenciosa. Mas não no sentido de mensagem encomendada. Mas no sentido de que, quem que vai estar me ouvindo? Porque os adolescentes vão estar lá? O Marco Velho. Aí, eu penso num adolescente que eu conheço um pouco melhor. Como que esse texto tem a ver com ele, que eu conheço? Ok, então parece que para os adolescentes isso tem a ver com isso. Os jovens universitários, os casais recém-casados, aqueles que... depende da sua igreja, depende para quem você está falando. Os pais mais velhos estão preocupados com os filhos adolescentes, os idosos. Você pensar em algumas dessas faixas etárias ajuda você a aplicar mais especificamente aquela realidade. Porque a nossa tendência, se nós formos só no piloto automático, é que nossas aplicações sempre vão ser os mesmos e a gente não vai perceber. E a nossa tendência vai ser aplicar para a nossa faixa etária. Ok? Na minha. Ok? Casado com crianças pequenas. Casado com crianças antes, no início da escola. Eu tenho muitas aplicações para isso. Né? As minhas ansiedades, minhas coisas, onde eu expresso ira, onde são as minhas frustrações e tal, eu aplico fácil. Mas e para o pai de adolescente? E para o idoso? Eu preciso fazer mais esforço porque eu estou pregando para eles também, né? Então isso ajuda muito. Ou às vezes em serviços na igreja, diferentes ministérios, aí depende muito de sermão para sermão. Lembre-se, você não é o Espírito Santo. Dê espaço para Ele aplicar o texto na vida das pessoas. Ele pode usar a palavra de uma maneira que talvez você nunca teria imaginado. Então, percebam aqui o equilíbrio que nós estamos buscando. Nós não estamos falando, que o Espírito Santo aplique sua mensagem, vamos embora, né? Bom almoço. Também não estamos falando, olha, eu preciso entender todas as formas de aplicar isso aqui, senão eles não vão aplicar. Não. Eu estou aqui nas duas coisas. Eu estou buscando algumas aplicações, talvez algumas eu vou listar, uma ou outra eu vou aprofundar, contar uma história que exemplifica aquilo, e os demais eu vou deixar o Espírito Santo, porque eu estou ainda trabalhando em cima de uma verdade central, a minha grande ideia, e isso o Espírito Santo vai chegar a levar a muita significância e aplicações, das quais algumas eu vou apontar, para ajudar esse processo a acontecer. Não é que eu estou ajudando o Espírito Santo, entenderam, né? Ok. Acho que aqui é um bom ponto de parada. São 12:29. Depois nós vamos voltar para um lance muito bacana, a escada de abstração.